Bom dia, dia 8 de janeiro de 2022, estamos continuando aqui os nossos estudos e hoje nós vamos continuar a partir do parágrafo que fala de Paulo, que ensinou que os seres humanos não podem receber a graça divina porque não estão sobre a lei de Deus. Antes disso, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a transformação. É uma parte de mudança de mindset e essa mudança é dolorida. Dolorida porque dói. Por que dói? Porque nós estamos condicionados ao hábito do julgamento, o hábito da comparação, o hábito da separação. E quando nós descobrimos que ali estamos e temos uma paz interior em nós, temos que ter muita atenção para não julgarmos o mundo, porque Jesus falou a seguinte questão, que o reino dos céus é como um senhor da vinha que sai para buscar os seus colaboradores através de horário de contrato de trabalho. Está muito quente aqui, então vou me secar um pouquinho. Estou suando. E o que resume esta parábola? Esta parábola fala que os últimos que ele contratou receberam primeiro que os primeiros que ele contratou. Porém, todos receberam a mesma quantia, todos receberam igual o pagamento. Então, o reino dos céus é semelhante a isso. E quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a isso, nós traduzimos a nossa vida humana. O que significa a vida humana? É uma miragem, é uma ilusão da verdadeira vida, que é a manifestação do Cristo, do Espírito infinito. Então, se é uma manifestação do Espírito infinito, devemos, quando aprendemos a ter esta paz interior, impersonalizar este erro. E o que é impersonalizar o erro aqui? A gente pode fazer uma coisa bem simples. A gente pode conviver com a sua família, eles estão lá naqueles assuntos, você vai ter um autocontrole de frequência, então você vai participar daqueles assuntos, você vai rir com eles, porque eles estão vibrando numa faixa de frequência baixa. E tudo bem, mas o interior de você, o seu interior esbanja paz, harmonia, entendimento e compaixão. Perdão pelos nossos inimigos. E quem é os nossos inimigos, meus irmãos? São os da Matrix. Entenderam? Então, os nossos inimigos devemos orar por eles e perdoar eles 70 vezes 7. Então, por isso que Paulo falou o seguinte aqui, começando nossos estudos do livro Suprimento Invisível, estamos na página 232. A parte desse vídeo, deixa eu ver aqui a parte do vídeo que nós vamos tratar aqui hoje. Eu acho que é parte 30 e alguma coisa. Deixa eu só dar uma olhada aqui no canal. Parte do vídeo 38. Tá? Parte 38. Então, vamos lá. Paulo ensinou que os seres humanos não podem receber a graça divina porque não estão sob a lei de Deus e nem podem estar. Então, se os humanos não podem receber a graça divina, porque a graça divina é como o trabalhador da vinha que saiu para escolher os seus colaboradores e pagou todos da mesma forma, e os últimos que ele contratou pagou primeiro, e os primeiros que ele contratou ele pagou por último. Então todos receberam iguais, da mesma forma que o reino dos céus é igual a todos, não faz distinção de cor, distinção de nada, nem de ninguém, não faz nem acepção de pessoas. E o que acontece aqui? Os seres humanos eles estão numa outra frequência.
Os seres humanos estão julgando, estão criticando, estão na avareza, valorizam os seus funcionários através da mais-valia, escravizando. E é essa a história do planeta Terra, meus irmãos. A história do planeta Terra é isso. Por isso que tem muita gente que, na programação humana, muita gente que vive na miséria, muita gente que vive na soberba e muita gente que está estagnada sem nada. Ou seja, pior que na miséria. Pior que na miséria. E como devemos sair dessa condição? Praticando os princípios espirituais do caminho infinito. A resposta é simples. Somente se permitirmos que o Espírito de Deus habite em nós, somente quando nós aceitarmos ou permitirmos que a centelha divina flua através de nós, que faça o que tem de ser feito, somente se permitirmos que o Espírito de Deus habite em nós, tornar-nos filhos de Deus. O que significa isso? Tornar-nos o Cristo, o Filho de Deus. Quando o Espírito de Deus habitar em vós, sereis filhos de Deus, o Cristo. Eu e o Pai somos um. Jesus nos transmitiu isso de outra maneira. Orai por vossos inimigos. Está aqui, ó. Então as coisas são sincrônicas dentro do estudo. Orai por vossos inimigos, a fim de serdes filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, ele habita na periferia da imagem humana. E o que é a periferia da imagem humana? A periferia através das aparências humanas, de problemas, de tudo. Ali habita a harmonia, o invisível e o infinito, que é o Cristo, o Filho de Deus. E assim não oremos por nossos amigos e parentes, mas por nossos inimigos. Por quê, gente? Inimigos. Eu não expliquei para vocês que todo aquele que está dentro da Matrix, ele se torna um agente da Matrix, ele defende as coisas deste mundo, ele compartilha com as coisas deste mundo, ele está atrelado na Matrix, ele não tem um sentido de indignação com as coisas deste mundo, ele vive conforme o mundo vai ditando a regra para ele viver, e ele defende este mundo. Esses são os nossos inimigos. E devemos orar por eles porque são nossos irmãos. O Espírito de Deus não habita uma pessoa que guarda dentro de si, inveja, ciúme, malícia, ódio, vingança, etc. Quando atingimos um estado de consciência que podemos honesta e sinceramente rezar para que os nossos inimigos sejam perdoados, libertos do castigo de seus pecados, isentos dessas exigências mortais, quando oramos para que o Espírito de Deus penetre em suas almas, mentes e ser, então já somos mortais. Então já não somos mais mortais. Já não somos mortais. Quando estamos num estado de consciência em que ardemos por vingança, quando ainda pensamos que os pecadores devem ser enforcados, banidos ou encarcerados por toda a vida, quando julgamos e assim as coisas devem ser. Estamos no estado de consciência dos antigos hebreus, que defendiam olho por olho, dente por dente. Todavia, quando operamos a transição para o cristianismo, nos tornamos capazes de perdoar 70 vezes 7 e de não resistir ao mal e de não sacar a espada. Nesse estado de consciência, renunciamos à vontade, às opiniões e às convicções. Aceitamos a graça de Deus, o Espírito de Cristo, e assim o Espírito de Deus residirá em nós. Se vocês honestamente sentirem que se livraram de qualquer emoção humana negativa que vinham cultivando, saberão não apenas que se encontram agora numa atmosfera receptiva e sensível à cura espiritual, mas que também estão se aproximando da consciência capaz de operar curas. Tem uma questão aqui que eu acho que essa parte a gente já viu. A gente já viu. Então, tudo bem, mas aqui o que acontece, gente? O que é a consciência, né? Teve uma questão lá no grupo
de uma pessoa, e é sempre a mesma que pergunta, só ela pergunta, que ela estava se sentindo assim para baixo quando saía de casa. E esse trecho veio a calhar a sua resposta, minha irmã, tá? Porque na verdade nós vamos continuar aqui no vídeo 38, neste trecho aqui, ó, como o tratamento do problema do suprimento, tá? Então, vocês viram como que é a consciência? Preciso trazer algo para ser esclarecido. E aí, a gente agora vai começar este vídeo, o 38. Como no tratamento do problema do suprimento, à medida que se refletirem conscientemente em assertivas a respeito da verdade. Outras passagens da Escritura penetrarão em sua consciência até que se libertem de pensamento ou de palavras. Então, terão alcançado a atmosfera de prece, onde essas coisas já não são necessárias. Porém, então, se sentar e dizer, Pai, é a sua vez, fale, Senhor, e o servo ouvirá. A seguir, vocês entrarão na segunda etapa, em que esperam a constatação espiritual de que Deus está presente. Depois dessa constatação, a tarefa se completa. E aqui ele está ensinando quando nós entramos no estado de quietude. Joel fala muito disso. Qualquer problema que tivermos, qualquer situação que nos encontrarmos, sentamos em silêncio, aquietamos a nossa mente, aquietamos a origem dos problemas, que é o sistema de crença que está na nossa mente. E até isso, minha irmã, aquiete sua mente, sinta o fulgor do Espírito. Nenhuma vez sua mente está, nenhuma vez sua mente terá albergado o paciente ou a queixa. Vocês ficaram com Deus e conversaram no céu. Lembre-se no hino, ouvirei tua voz. Não é um simples hino, é um estado de ser espiritual. Em poucos momentos de paz e de quietude, algo virá até vocês lá de dentro. Um sentimento, uma palavra, uma mensagem, uma luz. E então saberão que Deus está presente. Então, vamos começar aqui a leitura do capítulo 10. O poder temporal não é poder. Lembrando que nós continuamos aqui compartilhar o que foi pedido para nós. Então, dentro da descrição deste vídeo, vocês vão olhar abaixo ali. Nós temos ali a descrição para quem quer fazer alguma doação para manter os estudos aqui no canal. O link do grupo para informação da classe de estudos do Vida Contemplativa Consciência Infinita. E vamos lá. O poder temporal não é poder. Para a consciência transcendental, o poder temporal, seja ele de natureza física ou mental, não é de forma alguma poder. O único poder é a consciência do poder único e o reconhecimento de não poder de tudo ou mais. Quando o povo de Ezequias veio até ele e disse, os exércitos inimigos avançam contra nós e são muito, mais numerosos do que os nossos. Ele replicou, não temais, eles têm apenas o poder temporal, o braço de carne. Nós, porém, temos o Senhor Deus. O mestre disse a Pilatos, o grande poder temporal da época, não tens poder sobre mim, exceto se te for dado pelo Pai. Assumam a tarefa de compreender que essas duas passagens significam. Vocês poderiam agora mesmo voltar-se para um país hostil e com o coração aberto e honesto e declarar, não tens poder sobre mim, ou tens apenas o poder temporal, o braço de carne. Poderiam dizer isso e sentir-se realmente em completa segurança? Claro que não. Só poderiam fazê-lo quando compreendessem que o poder temporal não é poder algum. Na medida em que ganharem confiança e certeza na onipresença, saberão que o poder temporal não é poder. Então, o que o Joel nos traz aqui neste trecho? Ele nos traz o seguinte, que a confiança no invisível e infinito, ela é primordial para os nossos estudos. Então, vai aparecer sempre a imagem, o problema, vão aparecer. E será que eles são poder? Será que esses problemas não são resolvíveis dentro de nós mesmos? E aqui eu deixo uma questão para vocês,
pensarem sobre isso. Aquiete suas mentes, porque o problema é manifestado por quem? Pela mente tagarela, pela mente carnal, o braço de carne, como diz ali um dos exércitos do Ezequias, que temeu por eles ter maior número de soldados e armas, e Ezequias falou que eles não podiam temer porque eles têm o poder temporal, e era um braço de carne. E por que o poder temporal é um braço de carne, gente? Vamos subir um pouquinho na compreensão aqui. Tudo que é matéria se desfaz. Tudo que é matéria se desfaz. Pode levar anos, milhões de anos, mas se desfaz. Volta-se à origem, que é espiritual. Dentro do poder espiritual não existe coisa alguma a não ser harmonia, amor incondicional, alegria e plenitude. Viram? Então, é o transcender as aparências dos problemas humanos. Porque os problemas humanos eles vão persistir e aumentar cada vez mais para quem está avançando na compreensão desses estudos aqui. Então, devemos estar muito alertas, porque catarse, gente, todo dia a gente vai ter. Atualmente estou passando por uma catarse também. Por quê? Porque conflitos, resquícios de conflitos na consciência estão sendo liberados para que possa haver um entendimento sobre isso. Então, não cessamos o ir para dentro, não cessamos o estar presente, estar consciente, mesmo que aquilo doa em você, mesmo você percebendo que você errou na sua interpretação. Mas não se julgue, não se macete e não seja uma seta que vá se açoitar. Não, você vai deixar, não resistais ao mal. Continuando aqui, ó, o princípio do não poder. Alguns de vocês já dedicaram, algum de vocês que se dedicam ao trabalho de cura, alcançam até certo ponto essa consciência transcendental. Nenhum de nós consegue atingir essa consciência plenamente, mas quem quer que se tenha ocupado de semelhante trabalho foi capaz de dizer à infecção ou ao contágio ou à doença: vocês não têm poder, e viram-nos dissipar-se. Todos aqueles que já se fizeram de instrumento de cura provaram que, na presença de Deus, o poder temporal não é poder. Não há poder, e sim a constatação da presença de Deus, e isso já demonstramos com a sondagem de nossos fraturados, com a cura de cegueira e de surdez. Repetidas vezes provamos que o poder temporal não é poder. No mundo humano, existem inúmeros poderes temporais, da doença, do pecado, do dinheiro, da política, da guerra, etc. Se orarmos de forma desarrazoada dos velhos tempos, Deus destrói os meus inimigos ou as bombas atômicas. Estaremos desperdiçando um tempo precioso, porque Deus nunca fez essas coisas e nem as fará. Ele nada faz contra um poder maligno. Não é um poder acima do outro poder. Deus é simplesmente o único poder, o poder total. Então aqui nós encerramos essa primeira parte dos nossos estudos, para enfim continuar no próximo vídeo. Então, gente, vamos fazer aqui uma ligação sobre aquilo que nós estávamos comentando lá no primeira parte do vídeo, onde nós iniciamos uma explicação que essas coisas que sentimos mal quando estamos na presença de alguns irmãos que está em frequência baixa, essa condição, isso é porque ainda existe uma ponta do ego. E o ego ele dói até ele deixar e parar de resistir ao espírito invisível. Tá ok, gente? Então, persistimos nas nossas práticas, persistimos na meditação. E o modo humano de vida, ele é temporal. Vocês viram, perceberam isso? Porque todas as coisas que obtivemos na vida humana são temporais. Olha só, um trabalho é temporal. Um casamento, temporal. Um carro é temporal. Ele fica velho e você vai ter de trocar. Tá? Eu falei no casamento, mas o casamento em termos humanos, tá ok, gente? Tem o casamento no modo espiritual que este dura eternamente. Tá? Então é uma outra coisa que a gente vai falar nos próximos vídeos aí. Tá
tá ok? Mas existe o casamento no modo humano, de vida, tá? Sem a prática da fórmula da bioquímica do amor, como ensina o professor L. Couto. Mas esse casamento humano, que pouca conversa e mais pro lado lá do sexo, e aí tem afinidade no sexo, aí vai casar, e sem ter esse tempo para despertar realmente essa bioquímica, é temporal. Tudo que provém da maneira humana de vida é temporal. E Deus é um poder atemporal. Deus é todo o poder e está acima do tempo de tudo, porque Deus é atemporal. Vocês viram como a coisa é complexa? Viram como a complexidade de tudo isso nos remete ainda a praticar ainda mais essa quietude mental? Porque até a nossa mente nos confunde muitas vezes. Será que estou praticando os princípios quando eu não falo com alguém que está numa outra frequência? Aquele alguém que está na outra frequência, ou quando você não gosta de algum assunto, quem é aquele alguém na sua realidade? É o próprio Cristo. Querendo ou não querendo, doa ou não doa, irmãos, aquela pessoa é o próprio Cristo, a essência dela. E ela está sob uma visão materialista, lhe julgando, lhe maltratando, lhe falando coisas para lhe ofender. E você lá dentro, claro, é muito difícil chegar nessa compreensão. Por isso devemos estudar, porque Jesus sempre fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por isso devemos orar por nossos irmãos, que estão nessa dimensão, pensando e vivendo como seres humanos. Muito obrigado, um bom dia a todos e até o nosso próximo vídeo.